Denguinho, tá dormindo aí? Você vai me ajudar? Você vai continuar dormindo ou você vai me ajudar a fazer um vídeo aqui? Hein? Olha que menino lindo, olha que carinha linda. Parece uma foca. É, Denguinho. Vamos lá. Pessoal, vou fazer um vídeo, tá? Mostrando dicas, tá? Com relação a arranhadores para gato. Então, como vocês podem observar, eu moro aqui numa chácara, então eu não tenho problema com isso. Mas quem mora em apartamento e casa, tá? Sabe que existe uma guerra, né? A pessoa, ela ou ela se desapega do sofá ou da cortina, ou ela se desapega do gato. Porque o que acontece, tá? Na natureza, os gatos ele têm o costume de se espreguiçar, né, de esticar os membros, principalmente quando eles acordam, né? E eles utilizam e eles fazem a arranhadura, né, da pata. Então o que acontece? Para quem tem casa ou apartamento que não tem uma área assim aberta, os gatos vão no sofá, tá? Então, o lugar preferido dos gatos em casa ou apartamento é em sofá. E aí existe a questão de colocar arranhadores para eles, né? Então, assim, não tem gente que vai lá, que corta a pontinha da unha do gato, né? Isso é uma coisa que o pessoal faz. Então, eu estou filmando aqui e vou falando com vocês, tá bom? Por quê? Porque ao arranhar, ao fazer esse movimento de arranhar, de esticar os membros, né, eles acabam ali com a unha estragando. Tá? Então, principalmente cortina e sofá. Então, o que acontece? Então, para quem está num ambiente fechado aí com os gatos, normalmente você encontra esse tipo aqui, ó, tá? São os arranhadores que que normalmente vocês acabam encontrando em casa de gato, em venda e tudo mais. Só que o que acontece? Isso daqui ele não é funcional, tá? Ele pode ser funcional para fazer com que o gato venha com o estímulo dele arranhar, mas isso daqui, por exemplo, ele não tem uma altura, tá? Uma altura correta e ele não é fixo. Então, quando o gato vem fazer o arranhar aqui, ó, ele não é alto o suficiente e ele não é fixo o suficiente. Então, isso daqui não funciona, tá? Percebam, ó, aqui eu vou dar já uma dica para quem quer uma dica de arranhador, tá? Ó, isso daqui é um fardo de embalagem de ovo. Então, ó, percebam que aqui, ó, tá bem arranhado, tá? E isso daqui tem quase 1 metro de altura, entendeu? Então vocês vão perceber que da metade dele para cima aqui, ó, está bem arranhado. Então eu deixo isso daqui em casa e eles utilizam. Qual que é o problema de utilizar isso daqui? É que eles soltam muita sujeira. Então todo dia você vai ter que varrer. Então aqui, ó, para quem quer um arranhador para gato pronto, pode comprar um fardo, tá, de bandeja de ovo, ok? E colocar. O problema é que mesmo isso daqui, ó, ele é pesado, tá bom? Ele tem um certo peso e tudo mais. Porém, isso daqui também eles acabam derrubando, tá? Então precisa ter um peso maior aqui, colocar alguma coisa, um pesado a mais, tá bom? Ou deixá-los de uma maneira mais fixa. Mas isso daqui serve, qual que é o problema disso daqui? Gera sujeira, tá bom? Dá para fazer a mesma coisa com isso daqui com papelão. Então, ou seja, se a pessoa pegar várias caixas de papelão, cortasse um quadrado, pode ser até com um diâmetro menor do que isso daqui, pode ser até, por exemplo, a metade. Fazer uma camada dessa de papelão, né, e um furo no meio assim, e colocar um conjunto de papelão, que existe arranhadores prontos de papelão para gato. Qual é o problema?
é que gera muito assim. Eles vão vir aqui, tá vendo? Ó, vai gerar muito faísca, vai gerar sujeira. Então, se a pessoa não se incomodar e limpar todo dia, passar uma vassoura para limpar, isso daqui não tem problema, uma solução. Agora, o que eu dou de sugestão, veja, aqui ó, é um tronco onde todos os meus gatos vêm. Então o que que acontece aqui? Isso daqui seria o ideal para quem tem gato, disponibilizar um pedaço de tronco assim, ó. Mas não tem como, né? Para quem tem um apartamento, uma casa, colocar uma árvore no meio da sala, não vai dar certo. Entendeu? Então é mais fácil a pessoa se livrar do gato do que colocar um tronco desse daqui. Mas isso daqui, ó, é a preferência deles. Eles estão sempre aqui arranhando, tanto que eu mantenho esse tronco aqui por causa deles. Mas eu dou sugestão para vocês. O que que acontece? Isso daqui ele é funcional? Ele é funcional se ele fosse o dobro de tamanho e fixo. Então, ó, se você quer fazer um arranhador ou disponibilizar um arranhador para gato em casa, melhor sugestão, um tronco de madeira. Então, aqui eu separei, por exemplo, ó, esses pedaços de tronco aqui, ó. Então, isso daqui é fácil arrumar, né? Para quem tem uma residência, cortou uma árvore, pega um tronco, mais ou menos ó, desse tamanho, eu vou colocar ele aqui do lado disso daqui, ó. Ó. Então vocês podem perceber, tá vendo? Mais ou menos aqui, ó, com uns 80 centímetros de altura, tá bom? Por quê? Porque o gato, ele vai se esticar, ele vai ficar com as patas traseiras no chão e ele vai se esticar todo e vai arranhar essa região aqui. Então, se você arrumar um tronco assim de árvore aqui, ó, esse tronco de árvore aqui, ó, perfeito. Eles vão deixar de ir no seu sofá, na sua cortina e vão arranhar e vão passar a arranhar esse tronco aqui. Tá? Ah, mas não consigo arrumar um pedaço ali de árvore assim, ó. Isso daqui pode ser isso daqui. Esse daqui é aquelas toras de eucalipto tratado. Eucalipto não, é madeira tratada, tá? Resto de construção normalmente tem, tá bom? Essas madeiras assim. Então, ó, isso daqui é um tronco, tá? Que eu peguei. Então, ele é até um pouco maior do que é necessário, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, como um exemplo de tamanho. Ele pode ser menor, tá? E a pessoa também, se ela quiser, ela pode arrumar um pedaço disso daqui, dessa madeira aqui, e ela comprar corda de sisal. Essa corda aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é baratinho. Isso daqui você compra em qualquer casa de agropecuária. Você compra essa corda aqui por metro, tá? Compra uns 3 metros, tá bom? E enrola, por exemplo, nesse tronco aqui, vai enrolando até chegar mais ou menos numa altura, ó, numa altura que vocês percebam assim, ó, que tenham 80 centímetros, tá bom? A única coisa que eu falo para vocês é vocês deixarem uma forma disso daqui ficarem fixo, tá bom? Por quê? Uma forma de fixar, ou colocar na base, ou fazer uma base aqui de baixo, tá bom? Ou colocar, por exemplo, uma forma de fixação no chão. Então, parafusar aqui, parafusar no chão. Ou de repente colocar uma braçadeira nisso daqui. Então, imagina que seja aqui uma parede, tá? E você colocar uma braçadeira aqui assim, ó, para você deixar fixo na parede. Entendeu? Por quê? Porque o gato, ele vai exercer uma força, ele vai colocar o peso dele sobre a pata, o lugar que eles vão arranhar, tá bom? E isso vai empurrar. Então, ó, fica a dica. Arruma uma madeira, aí dá uma lixada nisso daqui, ó. Não passa qualquer tipo de produto, só, por exemplo, se for uma de eucalipto assim tratado, tá bom? Só dá uma lixada para ficar mais bonito, tá? E põe uma abraçadeira ou faça um suporte, fixa na parede, né?
Ou pode comprar essa corda de sisal, passar em volta aqui, tá? E também fazer a fixação. E vocês vão ver que vão resolver o problema. Eles vão passar a utilizar isso daqui para arranharem, né? Do que ir no sofá ou a cortina ou até cama, tá bom? Outra, no começo, se por exemplo você tem um sofá e eles vão no sofá, deixa isso daqui próximo do sofá ou tragam os gatos próximo, começam a fazer com que eles arranhem isso daqui. No que eles arranhar, eles vão passar o feromônio das patas no local aqui, então vai ficar o cheiro deles nesse local que eles estão arranhando, e aí vocês pegam isso daqui e levem a um local que, por exemplo, eu não quero na sala, eu quero na lavanderia, eu quero em outro lugar que eles fiquem arranhando. Aí vocês pegam isso daqui e levam para outro lugar já com o cheiro deles. Beleza? Então fica aí a dica. Uma boa tarde a todos.